Primeiramente, eu queria dar boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo exclusivo sobre como a tomografia pode te auxiliar ainda mais no ambiente hospitalar. Meu nome é Fernanda, eu sou coordenadora do Vet We Care, que é um programa de relacionamento para veterinários parceiros do Grupo Pet Care. Eu queria passar a palavra agora para o nosso diretor regional do Pet Care do Rio de Janeiro, Renato Costa. Obrigado, Fernanda. Boa noite a todos. É um imenso prazer falar com os colegas veterinários, né? E hoje a gente vai apresentar um pouquinho de um dos novos serviços do Pet Care Animalia, né? Que pode contribuir para o diagnóstico e tratamento mais adequado dos seus pacientes e de como nós vamos poder trabalhar em parceria para isso, né? Voltando um pouquinho no tempo, né, a Animalia foi fundada em 1991 e desde o início a gente teve aqui sempre o sonho de fazer medicina veterinária de excelência num único lugar. E, poxa, eu acho que com muita felicidade que a gente pode dizer que esse ano esse sonho se concretizou, né? Ele se materializou com a nova unidade, com uma estrutura muito bacana, que muitos de vocês já puderam conhecer, em que nós mantivemos os serviços que já tínhamos de internação, diagnóstico por imagem, exames laboratoriais, atendimentos em especialidades, e incorporamos novos serviços buscando incrementar ainda mais essa parceria com os colegas para que a gente possa ter e ser um hospital veterinário de apoio para o médico veterinário, né? Nessa nova unidade passamos a ter microscópio cirúrgico, o arco cirúrgico, internação de doenças infectocontagiosas, fisioterapia, entre muitos outros serviços e que já estão prontos e outros que estão para chegar muito em breve, como um centro de hematologia, né? Mas o nosso bate-papo de hoje é sobre tomografia e, sobretudo, de como a tomografia dentro de um ambiente hospitalar pode ser ainda uma ferramenta mais poderosa. E para falar sobre isso, a gente convidou aqui uma fera, né, o Casé Frazão, que ele é gestor da Imagem.vet, diretor do setor de diagnóstico por imagem dos hospitais Pet Care em São Paulo e do Hemovet. Casé, muito obrigado por estar aqui hoje conosco. Imagina, Renato, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder contribuir aí um pouquinho dentro da minha área de diagnóstico por imagem. Eu sou especialista em diagnóstico por imagem, que é uma especialidade dentro da veterinária, que foi reconhecida em 2019, então sou um dos especialistas e trabalho desde que me formei com diagnóstico por imagem. Então, falar sobre isso e poder contribuir realmente é sempre um prazer. Dentro do grupo Pet Care, eu estou aqui em São Paulo, coordenando os hospitais e o Centro Diagnóstico Hemovet e fazendo a gestão da Imagem.vet, que é uma empresa de teleradiologia. A gente já atua desde 2013, foi a primeira empresa de teleradiologia veterinária, apesar da telemedicina ter sido sacramentada e cada um dos seus setores agora em 2022 pelo Conselho Federal, né? Mas já seguindo tudo que está lá nas normas do Conselho Federal, a gente já vinha seguindo, já fazendo esse trabalho. E um dos pontos que a gente trabalha ali na Imagem.vet são os laudos de tomografia, né? E aí é o que a gente tem dado de suporte aí à Animalia, também com a equipe local da Animalia, de radiologistas e anestesistas rodando os exames, nós à distância auxiliando na execução desses exames e também na parte dos laudos, né? Então, espero a gente poder fazer um bate-papo aí bem a la Zé e Renato, tranquilo, sem muitas pompas, né? É como Isso aí. a gente é bem tranquilo, bem acessível e espero que vocês aproveitem. Perfeito, quer dizer, a ideia é exatamente essa. Eu vou ter algumas perguntas aqui para você, mas com todos os colegas convidados a mandar suas perguntas, como a Fernanda já falou, ou eventualmente até entrar aqui e fazer a pergunta diretamente. No caso, estou pensando aqui o seguinte, né? Pensando nos avanços da medicina veterinária, eles são absolutamente impressionantes nos últimos anos, né? Na área de diagnóstico, talvez os avanços sejam ainda mais surpreendentes, né? E duas grandes estrelas desses avanços são tomografia e ressonância magnética, né?
pode sempre surgir aquela pulga atrás da orelha, né, de quando é que eu devo indicar um, quando é que eu devo indicar outro. Eu sou um clínico geral até hoje, então essa é uma pergunta minha, realmente. Eu queria te pedir para, antes da gente aprofundar, né, o papo na tomografia, para você dar aqui uma ideia para a gente de quais as diferenças de quando pedir um, quando partir para outro exame, por favor. Não, bacana. Eu acho que essa é uma dúvida recorrente, né? E, e a gente tem uma premissa que é até bacana a gente colocar, de que as pessoas pensam, a tomografia é para osso, ressonância é para tecidos moles. Ou que a tomografia está para o raio-x, assim como a ressonância está para o ultrassom, e não é bem assim, né? A ressonância ela tem uma física para a realização do exame que é completamente fora da casinha mesmo, é coisa de maluco, é para físico entender e é bem complexo da gente, cada vez que a gente estuda, a gente vê quão mais complexo é a ressonância, então ela não é equiparável ao ultrassom. A tomografia, sim, ela vem da radiologia, ela tem a base física na radiologia, tem um equipamento de raio-x ali dentro do tomógrafo, né? Mas assim como o raio-x, ele não é só para ver osso, a gente consegue fazer um raio-x de tórax, a gente consegue fazer um bom raio-x de abdômen para diagnóstico, a tomografia acho que Deu deu uma uma travadinha, travadinha. né? Uhum. Então, ela é bem dedicada para avaliação de tórax, para avaliação de estruturas de partes moles, né? E, claro, para avaliação óssea. E a ressonância magnética, ela sim, ela é muito boa para tecidos moles, de uma forma geral, porque a gente visualmente consegue diferenciar os tecidos de uma forma muito clara, dependendo da sequência que você utilizou ali, mas ela não é totalmente ruim para avaliação óssea, né? Eu consigo, por exemplo, na ressonância, avaliar um edema intraósseo. Então, na parte de osso trabeculado, a gente pode ter um processo inflamatório que vai aparecer na ressonância e que não apareceria na tomografia. Então, a gente simplesmente colocar nas duas caixinhas, né, a ressonância para tecidos moles e a tomografia para osso, a gente acaba esquecendo que cada uma pode contribuir. E o contrário, se a gente pensar em tecidos moles, pulmão é tecidos moles e a ressonância ela não tem indicação nenhuma para pulmão. Depende por uma série de fatores, né, físicos e da aquisição do exame, aí a gente tem que pensar na tomografia e aí a partes moles. Então, a diferença delas basicamente está na física, na forma de adquirir o exame e elas muitas vezes são complementares. Uma vai dar um auxílio para um ponto, por exemplo, no sistema musculoesquelético, a tomografia ela é fantástica para avaliação morfológica óssea, para eu ver um desvio angular, para eu ver fraturas complexas, enquanto a ressonância vai contribuir aí sim para a parte traumatológica de tecidos moles, de ligamento, tendão, ver o osso trabeculado, né? Então, mais ou menos por aí que a gente consegue colocar cada um desses exames na sua caixinha. Perfeito. Já me trouxe aqui uma grande luz. Mas agora vamos aprofundar aqui na tomografia, né? Assim, a primeira coisa que sempre vem à cabeça quando a gente vai falar de tomografia é a coluna, né? Depois a gente pode pensar nos tumores de grandes proporções, né? Mas a gente sabe que a tomografia tem muito mais campo, tem muito mais possibilidade de auxiliar a gente do que somente isso, né? Então, para além da coluna, para além das neoplasias, onde mais a tomografia pode nos ajudar? Bom, comentei aqui rapidamente, né? Pulmão, abdômen, mas assim, eu acho que a tomografia ela é em todos os sistemas, em todas as regiões do paciente, ela pode contribuir de alguma forma, né? Então, como eu falei, a parte óssea, tudo que for morfológico, se eu tenho uma fratura complexa envolvendo o coxal, é super indicado, por mais que a gente tenha o diagnóstico ali no raio-x, e pelo raio-x eu possa pensar que não tem uma abordagem cirúrgica, a avaliação, por exemplo, do sacro, nesse politrauma
do coxal, ele pode ser mal diagnosticado ou mal interpretado devido à sobreposição do cólon, das fezes. Então, a gente pode não ver uma fratura em sacro. E que a tomografia vai tirar a sobreposição dessas estruturas e a gente vai conseguir avaliar com detalhamento essa fratura. E, às vezes, a fratura de coxal não é cirúrgica, mas uma fratura no sacro, ela é e necessita de uma abordagem cirúrgica. Ela pode contribuir muito na parte de abdômen, por exemplo, em pancreatites que estejam complicando e não estejam conseguindo evoluir. Então, a tomografia ela entra para a gente avaliar se essa pancreatite ela está virando uma necrose pancreática, se a gente tem um abscesso pancreático, ou mesmo se ela, como que ela está evoluindo, com um pouco mais de detalhe do que a gente consegue pelo exame ultrassonográfico. Então, fazer essa diferença. É uma necrose ou só um abscesso? Né? Então, ela contribui bastante nesses casos. Tumores, de uma forma geral, quando a gente pensa em planejamento cirúrgico, né, eu tenho algum tumor que eu preciso planejar a cirurgia desse tumor, por mais que a gente tenha ótimos ultrassonografistas, equipamentos da mais alta qualidade, com pós-processamento, alguns detalhes nessa avaliação morfológica dessa formação para planejar a cirurgia, elas acabam sendo perdidas, principalmente quando a gente fala de vascularização ou invasão de vascularização. Então, baseada só pela informação do ultrassom, ela não é o mais indicado. O ideal é que se faça uma tomografia para que a gente veja não só a formação da adrenal, mas se ela tem invasão da veia cava ou até da veia nefroesplênica. A veia... Me fugiu o nome dela aqui, mas ela vem ali da região do diafragma e vai se inserir na veia cava e ela abraça a adrenal, né? E ela é a primeira invasão e é uma veia muito pequenininha que a gente tem que avaliar se ela tem invasão ou não para auxiliar o cirurgião nessa retirada. Então, ele já ia preparado pela cirurgia com esse planejamento. E aí, planejamento de várias outras formações, né, que é bem interessante. Então, por exemplo, trombo. O trombo também a gente diagnostica ali pelo ultrassom, mas qual é a extensão desse trombo? Até onde ele vai? Esse procedimento cirúrgico ele vai ser efetivo ou ele vai se tornar pior para esse paciente se ele não souber do que está acontecendo, qual é a extensão, se pega as ilíacas, avança um pouquinho mais. Então, a gente na tomo fazer essa rastreabilidade, né? Avaliação de vias biliares, de ureter ectópico com uma precisão e um preparo, uma precisão muito maior do que a gente tem no exame radiográfico contrastado, né, sem a sobreposição, e um preparo muito mais tranquilo para o paciente. A gente precisa preparar o paciente, a gente vai ter o jejum, mas aquele esvaziamento perfeito de cólon que a gente precisa ter no raio-x, e ainda assim, né, Renata, a gente vai ficar ali na dúvida, será que é ou não é? Na tomografia eu vou falar que ele é intramural, até onde ele vai, se ele realmente desemboca na uretra, a gente vai ter muito mais detalhe para conseguir falar desse ureter ectópico, né? E o trato respiratório, né? O trato respiratório, eu acho que a tomografia ela é uma ferramenta, principalmente naqueles casos que a evolução pelo pneu avaliando, ele vai vendo e aquilo ali não está evoluindo, e o exame radiográfico, ele é muito pouco sensível. Quando a gente vai estudando cada vez mais tomografia, parece que a gente vai desaprendendo o raio-x, porque a gente olha o raio-x e a gente vê, putz, eu não via nada, na verdade, né? A gente é tudo... E uma coisa no raio-x pode parecer normal, e aí quando a gente vai na tomografia ela tá feia, ou o contrário, parece feio no raio-x, a gente faz a tomo sem sobreposição de estruturas e ela não tá tão feia. Então, a partir do momento que a gente está pensando em tomografia, são imagens em corte, sem sobreposição de estruturas, a gente tem muitas vantagens e no trato respiratório é uma vantagem bem, bem interessante, principalmente para pulmão, né? Para a gente avaliar realmente quais lobos estão afetados e qual é o grau de afecção desses lobos.
Show. Cara, de tudo isso que você falou, duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, quando você falou das fraturas de sacro, né? Que a tomografia é boa, que você pode fazer tirar, né? A sobreposição. Cara, eu fraturei o sacro uma vez em 6 lugares e a tomografia mostrou tudo direitinho. Aí eu cheguei na clínica e falei assim, agora eu vou radiografar para eu acompanhar. E na radiografia não dava para ver nada. Assim, impressionante, 6 fraturas e a gente não via nada. Agora, o segundo ponto que eu achei super interessante, cara, é você ter falado sobre a tomografia nas alterações pulmonares, na questão do trato respiratório. Eu acho que isso linka muito com o tema que a gente está aqui hoje, que é a utilização da tomografia dentro, o diferencial, né, da tomografia dentro de um ambiente hospitalar, né? Porque tem muito mais armas, existem ferramentas que podem incrementar muito o diagnóstico das afecções pulmonares, né, quando a gente está dentro de uma estrutura hospitalar. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Claro, claro. Antes, você falou do seu sacro, eu lembrei de um caso também. Eu caí andando de snow, fui me meter a fazer alguma coisa que eu não sei, né? E fora do país, voltei para cá, e aí fui no PS, radiografei, o radiologista não tinha, era no plantão, o médico olhou lá e falou, acho que tem uma fraturinha aqui, mas não dá para ver muito bem e tal. Não tem que fazer nada. Mandei para um colega ortopedista humano, e ele virou para mim e falou assim, não, volta lá e você vai fazer a projeção, o skyline, blá, 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 do raio-x. Eu, como radiologista, olhei aquilo ali e falei assim, cara, quer saber? Deitei na tomo, num serviço que eu atendia, rodei minha tomo, fiz em 3D, vi lá uma fratura em lasca no rádio, que não aparecia no raio-x, mandei para ele. Não tinha que fazer cirurgia nem nada, mas assim, fraturas em ossos do carpo, em ossos do tarso, a tomografia ela dá muito mais detalhe do que o raio-x, porque no raio-x aquelas 2 únicas projeções que a gente faz não são suficientes. A gente precisaria de várias, fazer uma skyline, tangenciar a fratura. A tomo, você roda lá e já tá tudo pronto, né? Mas voltando ao ponto da avaliação torácica, pulmonar, dentro de um ambiente hospitalar, a gente tem muita vantagem, né? Porque, assim, eu até brinquei que a gente vai perdendo um pouquinho do conhecimento no raio-x, ou vai achando que a gente não sabia nada no raio-x, mas o fato é que o diagnóstico por imagem, o raio-x e a tomografia, eles, claro, trazem informações de diagnóstico, clínicas que auxiliam no entendimento do que está acontecendo ali, mas ainda assim são exames de imagem, né? E a gente precisa, para chegar ao diagnóstico, fazer um lavado traqueobrônquico ou uma citologia aspirativa, uma biópsia desse pulmão, para a gente realmente chegar no diagnóstico. Se aquilo ali a gente está vendo é um tumor infiltrativo, que tem os carcinomas broncogênicos, eles também podem ser mais infiltrativos e não tão nodulares, ou se a gente realmente está num quadro de pneumonia, enfim, ou só uma telectasia por conta de algum outro fator, e a gente precisa realmente desses 2 exames auxiliares. E aí, a partir do momento que você está no ambiente hospitalar, você consegue fazer esses 2 procedimentos, tanto o lavado traqueobrônquico, né, quanto uma citologia aspirativa ou uma biópsia, também guiada por ultrassom ou orientada pela tomo para coleta de material e enriquecer ainda mais esse diagnóstico, né? E por que no ambiente hospitalar? Porque são 2 procedimentos que, por mais que não aconteça muito, eles incorrem em riscos, né? Em riscos que podem e devem ser monitorados para que, se eles ocorrerem, a gente possa intervir o mais rápido possível. E nada melhor do que se você está dentro de um ambiente hospitalar, caso isso venha a acontecer. Você tem um centro cirúrgico ao lado, você tem uma internação, você tem um suporte de emergência, de UTI, para poder dar qualquer suporte realmente aí a uma intercorrência não programada, né? Beleza, bom, aí para mim, né, como clínico geral, eu acredito que para os colegas clínicos gerais, isso aí já começa a ficar uma coisa mais distante, assim, que a gente tem menos conhecimento, né? Então, por exemplo, citologia e biópsia guiada, né? Como é que isso, na prática, como é que funciona? Quais os principais cuidados que a gente tem que ter
ao se pensar em solicitar um exame desse? Bom, o primeiro ponto é que a citologia e a coleta de material, seja por agulha fina ou por uma Turcotte, utilizando um método de imagem, ela vai ser indicada quando a gente tem alguma formação um pouco mais para dentro, mesmo que seja superficial. Aí, puxando a sardinha para o meu lado, eu acho que a gente sempre tem que ter a guia do exame ultrassonográfico, né? Então, se eu tenho uma formação bem superficial, em subcutâneo, palpável e isolável na mão, eu sou a favor da gente sempre usar o exame de ultrassom para guiar essa coleta. Porque no ultrassom eu consigo ver se eu tenho uma área cavitária e evitar essa área cavitária para minha citologia não dar inconclusiva, ou se ela é muito vascularizada e o contrário, ao redor é toda inflamação e aquilo que eu estou palpando e a formação, o linfonodo, por exemplo, ele está lá no centro, mas e aí se eu não guiar, minha ponta da agulha pode não chegar, né? Então, quando a gente está falando dessas intervenções, desse intervencionismo com método de imagem para coletar material, a gente vai dar preferência para o exame ultrassonográfico. O exame, a ferramenta do ultrassom para guiar esse procedimento, porque ele é um exame em tempo real. Então, eu consigo ver o trajeto da agulha, para onde eu estou indo e o que eu estou fazendo com aquela agulha e por onde ela está passando, né? Em tempo real. Mas tem alguns casos, principalmente em tórax, que eu não tenho uma janela acústica. O que é a janela acústica? Eu consegui colocar o transdutor e formar imagem até a estrutura que eu quero. Mas a gente tem algumas coisas que impedem a formação de imagem no ultrassom. Por exemplo, ar, gás, né? Então, se eu tenho uma formação no meio de um lobo pulmonar e ele está ao redor aerado, o ultrassom não vai permitir que eu faça essa visualização. E aí eu vou ter que lançar mão da tomografia, que a gente chama que é um procedimento orientado pela tomo. E por que ele é orientado? Porque ele não, e não guiado? Porque ele não é em tempo real. Então, o procedimento é eu posicionar a agulha, claro, vou me localizar ali dentro desse paciente para saber onde eu vou começar a introduzir a agulha. Eu introduzo um pouquinho a agulha, rodo novamente o exame, vejo se eu estou na posição e na direção correta. E aí vou indo mais um pouquinho, avanço um pouco a agulha, rodo novamente. Então, existe esse timing entre eu posicionar a agulha, sair da sala, rodar a imagem novamente para ver onde ela está. Então, por isso que ela é orientada e não guiada, né? E aí, por conta disso tudo, né, tanto de um quanto de outro, a gente tem que fazer tomar alguns cuidados, porque ambos procedimentos, como eu comentei anteriormente, a gente tem riscos, né? Eu posso ter tudo que eu for funcionar, principalmente dentro de cavidade torácica e abdominal, a gente não tem como fazer uma compressão mecânica para ajudar na coagulação sanguínea. Então, a gente tem que fazer uma triagem nesse paciente para saber se os tempos de coagulação estão corretos, como é que está o perfil plaquetário desse paciente, né? O hemograma, o leucograma, para a gente saber como está esse paciente, se ele está apto a esse procedimento com menor risco. Às vezes, com uma alteração de tempo de coagulação, não quer dizer que ele não possa, ou uma alteração plaquetária, ele não possa fazer esse procedimento, mas só vai acender mais o alerta de que a gente tem que monitorar, realmente fazer dentro de um ambiente hospitalar. E é o que eu sempre falo, né? A gente tem que ver o custo-benefício das coisas. O exame ele só é indicado, ou a indicação do exame ela está diretamente relacionada ao potencial de mudança de conduta do seu resultado, né? Então, se eu vou fazer um procedimento em que eu vou coletar o material e ele vai me dar um resultado que vai fazer com que tenha mudança de conduta, por mais que eu tenha um paciente que ele não seja tão indicado por esses riscos de alteração, a gente vai sobrepor a isso, vai se preparar para fazer, porque o potencial de mudança de conduta é muito alto. Então, eu preciso desse resultado. Agora, se o potencial de mudança de conduta é baixo, ele pode estar totalmente rígido. Está tudo normal, mas ele não é indicado para esse paciente. Eu gosto de comentar de um caso. Uma vez tinha um nódulinho num bulldog inglês, no meio do mediastino, ao lado da carótida, né? Ali
bem dentro do mediastino, super vascularizado, vários vasos importantes ao redor, um nódulo não grande, e veio para fazer a tomo com uma citologia, e nesse caso tinha que ser orientada, porque a gente tinha o lobo pulmonar ali fechando o mediastino, e que a tutora virou para mim, para a equipe, e falou assim, mas se acontecer alguma coisa, não precisa reanimar, até aí, ok, até porque, independente do resultado, eu não vou tratar. E aí aquela coisa do potencial de mudança de conduta. Então eu vou fazer um procedimento com alto risco para o paciente, em que eu posso diagnosticar um tumor que seja tratável por uma quimioterapia, mas a tutora não quer. Ou seja, potencial de mudança de conduta é zero. Então esse exame ele não é indicado. Né? O Então, famoso, o que você vai fazer com isso, né? Se você vai Exato. fazer bom uso disso, ótimo. Se você não vai fazer nada com isso, para que arriscar, né? Exato, né? Então, acho que a gente tem que se amparar nesses exames pré, saber como é que esse paciente está. E no pós, claro, dependendo do que a gente estiver funcionando, da região que a gente estiver funcionando, a gente precisa monitorar esse paciente no pós. Se for um torácico, a gente vai ter que deixar esse paciente ali internado e fazer um T-FAST para acompanhar se está formando um pneumotórax ou não, se for em abdômen, se está fazendo uma efusão peritoneal. Então, a gente tem que acompanhar esse paciente por um tempo. Então, a gente precisa de uma estrutura que nos permita fazer esse acompanhamento, como profissionais que consigam fazer essa avaliação. Né? E até teve um caso recente que nem era disso, né, aí na Animalia, e que foi feito o raio-x de triagem pré-operatório. O animal foi aí para fazer a tomo de abdômen, e no raio-x pré-operatório viu-se uma formação mediastinal. Né? E aí já foi para a tomografia para fazer primeiro, o anestesista já utilizou ali o T-FAST dele, já deu uma olhadinha nessa formação, realmente para ter certeza e ver que não tinha uma efusão e tal, e ter certeza que o animal estava bem, e para ir para a tomo. E aí já foi feita a tomo tórax e abdômen, né, para aí sim fazer o escaneamento completo desse paciente. A Carol recentemente contou, né? E claro, a gente acabou laudando esse exame aqui. Muito bom. Cara, você estava falando aqui, eu sou um ultrassonografista aposentado, né? Eu comecei a fazer ultrassonografia em 1994. E depois, mais recentemente, aí, com as feras fazendo, eu já me aposentei. Mas eu me lembro que lá, acho que em 94, 95, eu fiz a primeira punção guiada pelo ultrassom, que eu puncionei e drenei um cisto prostático relativamente pequeno, né? E eu lembro que eu estava em pânico de fazer aquilo, né? Porque eu falava assim, meu Deus, se acontecer alguma coisa, né? O hospital era eu e eu, né? E agora a gente falando sobre estrutura hospitalar de apoio, né? Eu estou não no mesmo prédio, eu estou a 50 metros do mesmo prédio em que eu fiz essa função de próstata, de cisto prostático, com uma estrutura muito mais legal. Agora, uma outra coisa que eu pensei aqui, que também anda muito junto desse assunto, né, do apoio hospitalar para alguns casos, por exemplo, no caso de um animal ser indicado para tomografia, chegar para fazer um exame de tomografia, e que na avaliação inicial dele seja detectado uma efusão pleural, um pneumotórax, como agir nesses momentos? A gente precisa, bom, a indicação de drenar ou não um pneumotórax ou até uma efusão pleural, a gente sabe que está muito relacionado à parte clínica, né, do paciente. Se a gente tem uma condição respiratória, a gente tem que drenar. Mas a gente vai submeter esse paciente à anestesia. E às vezes a gente descompensa esse paciente na anestesia. Por isso que é importante a gente saber, né, o quanto que a gente precisa drenar ou não. Então, normalmente, né, como a gente comentou aí, a equipe de anestésio ela já vai fazer essa pré-avaliação, ela, às vezes, dependendo da ausculta e clinicamente identifica, ela vai drenar já para garantir um melhor procedimento anestésico e também para nossa avaliação tomográfica, quanto mais expandido tiver o lobo pulmonar, melhor. Que aí eu consigo realmente avaliar melhor o parênquima. E se ele está com essa capacidade de expansão.
né? Se eu tiver líquido ao redor ou ar ao redor, esse lobo ele vai estar restrito e ele não vai expandir. E aí eu não sei se ele não está expandindo por uma insuficiência de expansão ou se é por conta do líquido ou do ar ao redor. Então a gente precisa drenar o quanto for possível para que a gente expanda esse pulmão o máximo que ele puder e aí a gente conseguir fazer a avaliação do parênquima. E até porque se eu tenho áreas do pulmão mais consolidadas, na tomografia ele vai ter uma densidade de partes moles, de tecidos moles. E um nódulo, ele também tem a mesma densidade. E eles vão se sobrepor, por mais que eu esteja falando de tomografia que não tem sobreposição de estruturas, eu tenho sobreposição de afecção, nesse caso, né? Então, uma consolidação com nódulo, eu posso não ver nódulos nessa condição. Então, o quanto a gente tiver conseguir livrar esse pulmão, esse tórax de efusões ou pneumotórax, isso vai auxiliar também na nossa avaliação e interpretação. Show. Então, além do óbvio benefício, né, para a vida do paciente, né, de não submetê-lo a uma anestesia sob essas condições, existe um ganho na qualidade do exame, na qualidade da imagem gerada, né? Casé, pintou aqui uma pergunta da colega Beatriz, Dotorovic. Ela é odontologista humana e canina, humana e veterinária. Ela faz a seguinte pergunta: vocês costumam fazer tomografia para odontologia além dos casos de tumores de boca? Qual a limitação dessa tomo em comparação com os aparelhos Cone Beam? Os aparelhos Cone Beam, eles são aparelhos com uma tecnologia específica bastante utilizada na odontologia, principalmente na odontologia humana, e que fazem aquele escaneamento que a gente vai ver, né, a arcada toda no mesmo plano, né? E eles dão muito detalhes, realmente é uma tecnologia muito específica. Mas doutora Beatriz, agora com os equipamentos de alta tecnologia que a gente tem hoje, disponível na veterinária, inclusive na animália, com maior número de canais, com cortes cada vez mais finos, a gente consegue ter um nível de detalhamento das estruturas ósseas e dentárias suficiente para a gente fazer a avaliação odontológica. A quantidade de pedidos específicos de odontologia são pequenos, porque muitas vezes na veterinária se faz aquela avaliação clínica prévia, né? E esse paciente ele já vai para um tratamento periodontal com o raio-x intraoral e aí já fazendo ali tudo meio que, né, caso a caso e acompanhando, né? Mas ela é super indicada se tiver casos que julguem que necessite da tomografia. O equipamento que a gente tem disponível na animália vai ter a capacidade de fazer a avaliação detalhada dessa estrutura, da parte morfológica, para a gente avaliar se tem ou não envolvimento de raiz, enfim, a gente consegue fazer uma avaliação bem adequada, né? É importante sempre indicar o porquê você está querendo aquele exame. Fugindo um pouquinho aí da odonto, por exemplo, se eu tenho uma formação que na inspeção eu percebi ali na gengiva superior direita tem uma formação, é importante a gente saber que é isso que está sendo buscado, porque a gente vai, com gaze, posicionar e isolar essa formação, né, para que ela se distancie da bochecha do paciente, por exemplo, para que eu tenha ar e eu consiga realmente delimitar a formação e ver. Se a gente não tem essa informação, simplesmente vem lá, né, uma requisição, solicita uma tomografia de crânio, a gente não vai saber que existe essa formação, a gente vai posicionar o paciente de uma forma normal e talvez não fazer esse isolamento da formação. Então, tudo que vocês tiverem de informação prévia do paciente, nos passem na requisição, conversem com a equipe antes para que a gente escolha o melhor protocolo no planejamento dessa tomografia, para a gente ter um melhor resultado também na avaliação do laudo. Casé, temos outra pergunta aqui da colega Maria Cristina Ribeiro.
pergunta o seguinte: no caso de sintomas respiratórios superiores pouco responsivos ao tratamento, para investigar face e seios nasais, investigando inflamação e possível neoplasia, a tomo é o mais indicado ou seria a ressonância magnética? Ah, Maria Cristina, a tomo ela é super indicada, tá? Até porque muitas vezes ela vai ser utilizada para planejamento de radioterapia. A gente faz isso aqui em São Paulo, né? A gente consegue ver muito detalhes na tomografia, com cortes bastante finos dessa invasão da cavidade nasal, de seios paranasais, pelos tecidos moles ou pela inflamação. A gente vai conseguir ver as conchas nasais, os endoturbinados, os etimoides, se eles estão preservados ou não, e a gente só tem inflamação, ou se a gente tem uma formação que está causando destruição óssea, se é um processo infeccioso, parasitário, também a gente vai ter indícios ali pela tomografia que vai nos fazer pensar mais em uma neoplasia ou menos numa neoplasia e mais, então, num parasita. A tomografia ela é super indicada. Dá para se fazer pela ressonância? Também dá. A gente tem imagens muito bonitas pela ressonância. A ressonância ela é um método que ela também tem uma vantagem, ela ajuda muito a gente a fazer a diferenciação entre processos, né? Se eu tenho um processo necrótico, neoplásico, inflamatório, devido às sequências. Mas qual que é a desvantagem da ressonância nesse caso? A avaliação da parte óssea, de cortical óssea, que a gente pede um pouquinho de definição na ressonância, e a gente vai ter cortes com um maior espaçamento entre as imagens. Então, pela técnica, né, na tomografia de 16 canais, a gente adquire praticamente o crânio todo e essa informação está lá dentro do tomógrafo. Depois a gente fatia em cortes finos e justapostos. Na ressonância, a gente coloca o paciente lá dentro do campo magnético, a gente vai ter um campo de visão, que dependendo do paciente é o crânio todo, mas na hora de planejar, eu não faço cortes justapostos. Então, um corte da espessura da minha mão e o próximo corte exatamente da espessura da minha mão. Não, eu faço um corte aqui, pulo um espaço e faço um corte aqui, pulo um espaço e faço um corte aqui. Às vezes esse espaço é 1 milímetro, né? Mas qual que é a vantagem? Eu consigo ter um exame, claro, na ressonância eu posso fazer em outros planos, posso fazer dorsal, isso aí vai complementar, eu vou chegar ao mesmo diagnóstico. Mas uma tomografia, uma ressonância de crânio, dependendo do protocolo, em alto campo, a gente vai ter um exame de 40, 50 minutos do paciente realizando o exame. Na tomo, o nosso exame ele vai ser muito mais rápido, né? A gente vai fazer a aquisição pré e pós-contraste em cerca de, depende aí do tamanho do crânio, mas posicionei o paciente, né? Tem toda a parte anestésica, que eu acho que isso é equiparado, tomografia e ressonância. Pegar o paciente, fazer o acesso, induzir, intubar, posicionei o paciente, o exame da tomo vai demorar, no máximo, estourando no exame de crânio, 10 minutos. Da ressonância, pelo menos 30 minutos, dependendo do protocolo utilizado. Então, a gente reduz o tempo de anestesia, né, e é um animal que está com uma afecção de vias aéreas, quanto menor o tempo de anestesia, melhor para esse paciente, né? Então, resumindo, as duas vão conseguir diagnosticar, mas a gente tem um pouquinho mais de detalhe na tomografia e essa segurança um pouquinho maior de anestésica também na tomografia. Show. Quer dizer, a colega Beatriz agradece a odontologista agradece a sua resposta. Bia, a gente que super agradece a você a participação. Maria Cristina também agradece e nós agradecemos também a você pela participação. Cara, eu fiquei pensando aqui, quer dizer, assim, a gente já falou aí né, comecei perguntando, né, da tomo de coluna e neoplasia, pô, a gente já falou de trato respiratório, a gente foi para o odonto, né, e me lembrei de um caso agora recente aqui da Animalia, que eu achei barato, né, porque eu falei lá no meu sonho, lá atrás, de uma medicina veterinária de excelência num único lugar, e, pô, eu olhei numa sala e tava uma galera com um monte de equipamentos, que negócio mó barato, fui saber, elas estavam fazendo uma tomografia de um paciente que tinha uma otite complicada e que foi feito concomitantemente
uma videotroscopia, né? Então, assim, aí mais um campo de estudo, mais uma indicação da tomo, e também, conectando com o nosso tema, do quanto a estrutura hospitalar pode ajudar, né, a você juntar exames no mesmo momento. Então, sobre essa questão da videotroscopia junto com a tomo, o que você pode aí falar para a gente da indicação, do que benefícios ela pode trazer? É fantástico, assim, a associação de procedimentos eu acho muito vantajoso para o paciente, para o tutor, para o caso clínico. Então, a gente já comentou lá do pulmão, né? Então, o pulmão, que a gente consegue fazer o lavado junto, ou a citologia, para já chegar num diagnóstico. E a videotoscopia, o que acontece? A gente poderia, simplesmente, esse paciente que, clinicamente, dermatologicamente, se sabe que ele tem uma otite média, essa otite média ela pode ser simplesmente um procedimento, um processo inflamatório, ela pode ter um colesteatoma, ou ela pode ter um pólipo lá dentro, uma formação neoplásica, né? Pela videotoscopia, poderia-se fazer a avaliação. Então, você vai entrar no conduto, faz a meningotomia, acessa a orelha média e você vai fazer a avaliação. Ah, tem um tumor. Opa, saí, fiz a meningotomia. A associação desses dois exames é a gente evitar essa meningotomia quando ela não é necessária. Então, a gente faz a tomografia com esse paciente anestesiado, a gente vai já fazer a avaliação, a gente consegue dar uma prévia ali para o veterinário que vai fazer a videotoscopia, e aí, a partir desse resultado, ele vai lá, opa, esse é um caso que eu preciso realmente fazer o procedimento de meningotomia, mas terapêutico, não por inspeção, por diagnóstico, né? Ele vai fazer terapêutico, e aí ele vai acessar realmente para drenar, para retirar alguma coisa, ou pela informação da toma ele vai falar, não, tá ok, não preciso mexer, dá para eu tratar clinicamente, e aí a gente tem uma diminuição da morbidade pós-procedimento desse paciente, né? Então a gente evita, é o que eu falo muito, eu faço ultrassom articular aqui em São Paulo, né? E a avaliação do ultrassom articular no joelho não é pelo diagnóstico, é para a gente ver como está o menisco. Se o menisco está ok, o cirurgião não precisa fazer artrotomia. Se ele estiver ruim, ele tem que fazer artrotomia e aí o pós-cirúrgico vai ser pior. Antes do ultrassom, artrotomia em todo mundo para ver se estava bom ou se estava ruim, né? Então, mesmo o cara que estava bom ia ter o mesmo pós-cirúrgico, porque fez uma artrotomia, em relação àquele que realmente precisava fazer a artrotomia. Obrigado. Zé, a colega Luciana Sampaio está perguntando se nós já estamos fazendo mielografia na animália. Pelo que eu me lembro, até a Carol pode me confirmar, mas sim, a gente já tá fazendo a mielografia. E como que a gente trabalha nesses casos, Lu? A gente avalia no momento do exame a necessidade ou não da mielografia, né? Então, a equipe realizando o exame aí, com a equipe da Imagem.vet de cá, a gente interage durante o exame. Se clinicamente esse paciente tem indicação para mielografia, ou seja, é um paciente que tem um potencial de cirurgia iminente, ele precisa da mielografia, desde que a gente não faça o diagnóstico sem o contraste, né? Então, a gente roda o exame, fecha ali, vê o material, tendo material, a gente já fechou o diagnóstico, a gente não precisa da mielografia. Não se vendo material, que aí mais um animal com quadro clínico de paralisia, que precisa realmente da cirurgia, a gente vai indicar a mielografia, e a Carol está aqui confirmando para a gente que já está fazendo. Eu não fico na rotina todos os dias, então eu ainda não peguei casos, né, de interagir aqui e vi a coluna e já tinha o material e dei ok, mas a gente já fez algumas aí na animal. Então, a gente tem uma precisão diagnóstica nesses casos de herniação discal de material não mineralizado muito melhor, uma precisão muito melhor com a mielografia, porque a gente vai realmente delimitar ali a compressão, a mielopatia compressiva extradural, ou seja, a compressão pelo material discal na medula,
com muito mais detalhe a partir da mielografia. E aí é legal a gente fazer uma ressalva aqui, porque existe um mito de medo, e não é um mito, eu até entendo, do procedimento de se injetar contraste no espaço subaracnoide, né? E por que existe esse medo e de onde vem essa reticência? Porque quando a gente fazia a mielografia no raio-x, era um procedimento que dava muita intercorrência. Esses pacientes, o índice de reação por conta do contraste no espaço subaracnoide, ou desse paciente demorar para voltar da anestesia, ter crises convulsivas, era muito maior. Por que era maior? Era um procedimento que a gente tinha uma dose, a gente não sabia muito bem, por mais que clinicamente a gente soubesse a altura da hérnia, a gente precisava de uma dose de contraste maior, porque radiograficamente eu preciso de mais contraste para ele aparecer a coluna de contraste do que eu preciso na tomo, eu preciso de uma dose menor. E era um procedimento que demorava muito. A gente fazia a punção, colocava o contraste, mantinha o paciente elevado, e aí a gente ia fazer o raio-x. A gente fazia cervical, septotorácica, tórax lombar, lombosacra. Quando achava o ponto de compressão, você tinha que fazer uma oblíqua para um lado, uma oblíqua para o outro, fazer a dorsoventral. Então, você demorava muito para fazer todas essas imagens, de todos esses segmentos, nessas todas as projeções, e manipulando demais o paciente, sem conseguir manter a cabeça dele 100% do tempo elevada. Então, maior volume de contraste, e ele ia para o sistema ventricular, e a gente acabava tendo maior intercorrência. Na tomografia, a gente tem um índice de intercorrência muito, mas muito inferior, porque a gente escolhe o paciente que vai ser utilizado o contraste, né? Então, só aqueles que clinicamente são indicados para cirurgia, que diagnosticamente eu não consigo ver o material, e aí, mais uma vez, comparado ao raio-x, o raio-x eu preciso ter um mínimo de mineralização do material para eu ver no raio-x. Na tomografia ela é muito mais sensível, então esse material ele não precisa estar tão mineralizado. Às vezes um pouquinho menos mineralizado que eu veria no raio-x, eu consigo ver na tomo, eu não preciso de mielo. Então eu seleciono muito melhor o meu paciente. A gente administra um volume menor de contraste, e aí de acordo com o segmento que está sendo estudado, né? E é um procedimento muito mais rápido. A gente faz a injeção, mantém o paciente elevado para esse contraste descer, posiciona, roda, tomo em 20, 30, 40 segundos no máximo, já reposiciona esse paciente com a cabeça elevada, recupera da anestesia. Então, assim, é um procedimento muito mais tranquilo, com muito menos manipulação, menor volume de contraste, consequentemente a gente tem menos reação. Então, é bem seguro a gente fazer a mielografia nesses casos. Mais uma vez, potencial de mudança de conduta, né? Eu vou fazer naqueles pacientes que realmente eu preciso do diagnóstico para fazer a cirurgia. Naqueles que não precisarem, a gente não vai lançar mão disso. Tá? Excelente. Ó, passamos aí por diversas formas de utilização. A Luciana agradece, diz que tomografia computadorizada é vida. Show de bola. Mas para finalizar, então, assim, porque é tão importante quanto a indicação da tomo, né, ter um resultado que traduza realmente as alterações encontradas, né? Então, a pergunta é, como é que está funcionando o laudo? Como é que o colega faz para acessar imagens em alta qualidade, para fazer uma reconstrução 3D? Dá aí uma luz para a gente, por favor. A tomografia ela dá uma infinidade de possibilidades para a gente em relação à avaliação, né? Então, primeiro vou até compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu achar aqui o compartilhamento. Compartilhar a tela, né? Cadê a tela 2? Eu vou uma coisa de cada vez. Então, aqui, ó. Acho que vocês estão vendo aqui, você me confirma, vocês estão vendo um laudo, Sim, né? Então, sim.
o laudo que a gente emite para animal, ele sempre vai vir com um link aqui embaixo para acesso às imagens em alta qualidade. A gente também coloca algumas imagens-chave no laudo, que são imagens que identificam a lesão, que mostram onde a gente tem alguma coisa. Caso não tenha nada, a gente vai colocar algumas imagenzinhas ali para deixar mais claro, né, esse exame. Então a gente coloca algumas imagens-chave, mas num exame de tomografia não tem como a gente colocar todas as imagens, porque a gente está falando aí de, às vezes, de 700 imagens, né, 800 imagens, às vezes 2.000 imagens, depende do exame, né. Mas todos os pacientes vão vir, todos os laudos vão vir com esse link, que ao clicar no link, vocês vão ser direcionados para uma página de visualização de imagem DICOM, tá? O que é isso? Eu consigo, dentro dessas imagens, a gente consegue aqui, tem umas ferramentinhas aqui em cima, né? Então eu vou clicar aqui nessa WL, ela vai ficar azul, e eu consigo mexer no brilho e contraste, tá? Isso aqui é um raio-x que a gente faz durante o procedimento para a gente se localizar, né? Que a gente chama de scout. Então essa primeira sequência de imagens está aqui embaixo. E a gente tem todas as sequências do exame que foram feitas. E essas que estão com o tiquezinho embaixo são as que eu já abri e ele já carregou para mim. Então, ele não vai gastar banda de internet sua se você não quiser ver todas. Tá? Então, você vai acessar aqui, você vai, eu quero ver a transversal aqui de pescoço, desse caso, né? Então, eu vou clicar nele, vocês vão ver que vai correr uma... Como eu tinha aberto aqui há um tempinho, eu vou só atualizar aqui a página, né? Opa, e abriu uma outra coisa. Só clicar lá no link de novo, abrir uma nova guia aqui. Tá? Mas a gente consegue aqui fazer alguns procedimentos, né, de visualização das imagens, como correr as imagens. Então, eu coloquei aqui essas são 396 imagens. Quando eu tentar correr por ela, ela vai carregar aqui, ó, vai correr essa barrinha azul, vai chegar lá no final, né? Ela deu tiquezinho, ou seja, eu tenho todas as imagens aqui, e aí eu posso correr para frente, para trás, tá? Eu posso, como eu mostrei aqui, mexer no brilho e contraste. Se eu quiser ver pulmão, vou deixar, né, o pulmão mais branco para eu conseguir avaliar. Então a gente tem algumas ferramentinhas aqui para a gente conseguir visualizar essas imagens, tá? Quando a gente fala de para avaliação, a gente, radiologista, a gente não vai fazer avaliação nessa ferramenta na web, porque a gente não tem todos os recursos necessários. A gente não consegue mudar, muitas vezes, o plano que a gente está avaliando. Então, aqui eu estou no transversal, eu quero ver um sagital. Então, eu vou fazer um novo compartilhamento aqui com vocês. E aí, aqui a gente vai para uma tela. Agora eu estou num visualizador do meu computador, né? E aí aqui sim eu consigo utilizar outras ferramentas que vão facilitar a minha interpretação. Então eu estou aqui nessa sequência transversal, eu vou clicar em um botão e ela vai me colocar em plano dorsal. Eu vou clicar num outro botão e ela vai me colocar no plano sagital. Ops, deixa eu voltar aqui para o... Eu posso girar isso aqui para um lado, eu posso inverter de um lado, inverter do outro. Então, ele me dá uma série de funções, de ferramentas que a gente utiliza para fazer esse laudo, né? E ele também vai permitir a gente fazer a reconstrução 3D. Então, vou puxar aqui um 3D, talvez eu tenha que recompartilhar. Eu acho que vocês não estão vendo. Agora sim. Tá? Então, aqui, ó. Peguei esse paciente, esse exame, cliquei no botão aqui e puxei o 3D. O que é um pouco complexo da gente, e aí falo a gente, tanto imagem.vet quanto animal, entregar um 3D pronto para vocês, clínicos, né? Porque quando eu vou fazer o 3D, eu faço esse 3D, eu posso mexer aqui no brilho e contraste também e tirar as estruturas que eu quero. No caso aqui, eu deixei só a estrutura óssea. Se for para a estrutura óssea, é mais tranquilo, né? A gente vai lá, vai colocar numa posiçãozinha, legal, bacana, acho que lateral.
Só que eu tenho que tirar uma foto disso, estático, e mandar para vocês. Mas talvez não seja a visão que o ortopedista queria. Ele preferia ver como se fosse num plano olhando ventral, ou ele vai preferir olhar esse 3D num plano dorsal. Então é muito mais legal que ele tenha um visualizador de imagens, né, no computador, ele baixe esse exame e ele aprenda ali a manipular esse 3D para que ele possa... E não é nada complexo, tá? É um botão que você chama lá e ele vai colocar no 3D, né? E aí ele vai conseguir manipular da forma que ele quer. E aí, por exemplo, para abdômen, para planejamento, para eu chegar num vaso, deixa eu puxar vou trocar aqui o exame, colocar com contraste, que eu acho que vai ficar mais legal demonstrar isso. Compartilhar aqui de novo, colocar no 3D e já compartilhar com vocês. Então tá, vamos lá. Então aqui eu estou na fase contrastada, né? Até dá para ver aqui o vasinho da cadeia mamária mais amarelinho, tá? Eu consegui aqui manipular a ponto de tirar a musculatura. Mas é como se eu estivesse abrindo o paciente, né? Eu ainda vou ter ali estruturas, vou ter intestino, o baço, o fígado sobreposto. Então, se eu quiser ver algum vaso lá dentro, específico, o que talvez eu tenha que fazer? Eu tenho que usar uma ferramenta e começar a fazer retirada de algumas estruturas. Então, deletei aqui. Aí agora sim eu vou virar, opa, consigo olhar lá, e agora eu estou vendo a trifurcação da aorta, né? Então, o que o cirurgião ou o clínico quer ver nesse 3D é muito pessoal, né? Então, essa manipulação do 3D, ela é bem mais interessante quando é feita pelo próprio cirurgião, pelo próprio veterinário que quer. Claro que a gente pode, na parceria aí, na comunicação da equipe da Animalia, junto com o veterinário, criar algumas situações, criar alguns 3Ds, mas eu recomendo fortemente começar a trabalhar nesses visualizadores, porque cada vez mais a gente vai ter imagens do diagnóstico por imagem no formato DICOM, né, que é o formato médico, que vocês conseguem visualizar, e se vocês tiverem uma ferramenta própria, isso fica muito fácil. E até vou aproveitar aqui e mostrar para vocês, deixa eu voltar lá no visualizador web, tá, e aí como que eu obtenho esse exame para mim? Então, naquele mesmo link que vocês foram lá, vocês vão vir aqui, ó, a gente tem esse botão Export, vocês vão clicar aqui e vão baixar o estudo, Study. Cliquei aqui, ele vai começar a fazer o download desse paciente para sua máquina. Aí você vai ter o exame completo, todas essas sequências aqui, o Scout, aquele raio-x que eu mostrei, a sequência de mediastino, de parênquima, tal, todas essas sequências que a gente tem aqui no exame vão ficar num arquivo para você e você consegue jogar dentro do seu visualizador e começar a brincar. Então, só para a gente elucidar aí como que vocês conseguem ir manipulando, brincando com as imagens e tentando entrar um pouquinho mais no mundo da tomografia. Não sei se respondi a sua pergunta, Renato, até pergunta aí para os colegas que estão agora utilizando o serviço, se tem alguma outra coisa que vocês sentem falta que eu não comentei, estou à disposição também para tentar ajudar aqui. Perfeito, quer dizer, agora eu entendo por que o cirurgião que faz cirurgia reconstrutiva aqui, oncológica, ele fica tanto tempo brincando com as imagens para um lado para o outro. Eu imaginei que ele estivesse vendo imagens que ele recebe, mas ele muito provavelmente está trabalhando as imagens ao gosto dele, né? Que é o que todos podem fazer a partir disso que você demonstrou. Cara, É bem isso. No próprio corte transversal, a gente tem ali o brilho e contraste, a gente tem algumas pré-definições. Para eu ver osso, eu clico aqui o 2 e ele vai trazer uma pré-definição que eu vou ver osso. Mas para o meu olho, eu quero o brilho contraste um pouquinho mais para cima. O Edu já gosta um pouquinho mais para baixo. Então, a gente tem essas nuances na avaliação. E no 3D, mais ainda. E brincar de Photoshop, né?
E demora, assim, para você preparar um 3D bacana, né? Na máquina, na máquina do tomógrafo, a gente tem alguns recursos, às vezes um pouquinho mais automáticos, que eles criam uns 3Ds mais rápidos, né, do que eu consegui fazer aqui. Mas ainda assim, a gente precisa saber o que exatamente a pessoa está querendo para a gente conseguir criar, montar no formato certinho, né? Então, por isso que é legal também, até estimula aí essa brincadeira de manipular, porque é bem legal, vocês começam a entrar no mundo da tomografia também. Entendi. Então é que nem sal e pimenta, tempere a gosto, cada um faz o seu, né? Exatamente Beleza. isso. Cara, sem palavras para super te agradecer aí, né? Queria até assim, finalizar aqui, passando para os colegas e agradecendo imensamente aos colegas pela participação, dizendo que esse serviço de tomografia na Animalia está disponível de segunda a sexta, de segunda a sábado, perdão, de 8 às 19 horas, e aos domingos também, em caráter de emergência. Tá? Então, muito obrigado a cada um de vocês por ter participado aqui, por ter nos acompanhado. Obrigado, Cazé, pela brilhante explanação.